Sei. Estamos aqui mais uma vez com o nosso deputado Reginaldo Lopes. Deputado Reginaldo Lopes, do Partido dos Trabalhadores da nossa queridíssima Minas Gerais. Ele é um dos líderes da nossa Minas Gerais e nós gostaríamos de saber do senhor exatamente o seguinte: estamos aí às vésperas do final do ano legislativo. O senhor centrou bastante a sua preocupação, quer dizer, além de todos os outros assuntos, a questão tributária desse país. O que o senhor destacaria exatamente para a gente retomar no ano seguinte, já que nem tudo foi possível fazer com relação aos tributos desse país? Primeiro, eu diria para os nossos militantes das redes sociais, internautas, né, que de fato não tem a mínima possibilidade de construir uma justiça social se não usar o instrumento tributário. Então a justiça social passa por uma justiça tributária. Mas eu diria mais. Na minha avaliação, é impossível retomar o crescimento econômico brasileiro sustentável sem uma profunda e radical reforma tributária. Eu vou dizer por quê. Porque o Brasil tributa 50% o consumidor. São impostos indiretos. Eu poderia colocar mais ainda os 23,6% da folha de pagamento. Então, impostos indiretos, que incidem sobre o produto, nós podemos dizer que chega a 73,6%. Então, olha o que acontece com o trabalhador brasileiro. Olha como o sistema tributário ele toma a renda do trabalhador brasileiro. Primeiro, o empregador, intensivo de mão de obra. Porque se ele for intensivo em tecnologia, ele não tem mão de obra, ele não é tributado. Então, se ele tiver lá robótica, inteligência artificial, ele não é tributado. Mas se tiver seres humanos, pessoas, trabalhadores, colaboradores, ele gasta praticamente R$1 com os impostos e R$1 ele paga o trabalhador. Então o trabalhador já recebe 50% que ele poderia receber, se a gente de fato desonerasse a folha de pagamento. É lógico que tudo quando você mexe no sistema tributário, você tem que deslocar essa incidência que você não vai cobrar para um outro tipo de tributo, de tributação. Porque é importante, Chico, dizer, tem 4 bases de tributação que o mundo utiliza: folha de pagamento, renda, patrimônio e consumo. Então, de fato, nós não podemos continuar tributando tanto a folha de pagamento como nós tributamos no Brasil. A segunda questão é que 50% de toda a arrecadação brasileira vem do tributo indireto sobre o consumo. Então, um trabalhador, olha que absurdo, que ganha R$1.000, ele é tributado em R$500. Então, por isso que eu quero afirmar aqui, que sem uma reforma que desloque, tem que deslocar esse tributo indireto, regressivo, sobre o consumo, sobre os mais pobres, porque mais de 50% ganham um salário mínimo, 80% ganham 2 salários mínimos. Então, nós precisamos deslocar. E deslocar para cima de quem? E aí não tem outro caminho, gente. O Brasil não pode diminuir a arrecadação, porque o Brasil está quebrado. A União, o Estado e o município. Você precisa manter o reequilíbrio federativo. Pelo contrário, precisamos colocar mais recursos nos estados e nos municípios. E a União também precisa mais recursos. Então não dá, ao mesmo tempo, para aumentar a carga tributária, mas não pode diminuir a arrecadação. Então, se a gente vai cobrar, e eu defendo que o Brasil, e estou apresentando uma PEC, que nos próximos 10 anos, o Brasil deveria reduzir o imposto indireto sobre o consumo para 15%. Por que eu cheguei a esse número de 15%? Eu costumo dizer o seguinte: o Bolsonaro gosta mais dos Estados Unidos que do Brasil. O Bolsonaro e o Paulo Guedes querem colocar o Brasil no clube dos ricos, que é os 34 países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os países ricos. Portanto, o que eu estou propondo? Vamos usar a carga tributária desses países sobre o consumo, que é 15%. Agora, esses países tributam 3 vezes mais patrimônio e renda do que o Brasil. Né? Tem um economista, fortunas, né? Tem um economista que falou o seguinte: é muito fácil comprar enxoval em Miami. O duro é pagar imposto de renda lá.
Aqui no Brasil, o fácil é pagar imposto de renda, o duro é comprar enxoval. Então, nós estamos propondo o seguinte, nós temos que mudar. E aí, é lógico, o senhor entrou no outro tema. Nós precisamos cobrar. E aí eu apresentei um pacote, é um conjunto de proposições. Eu defendo cobrar imposto de renda sobre lucros e dividendos. O Brasil criou, Fernando Henrique Cardoso, a partir de 95, quando ele tirou a tributação de imposto de renda sobre lucros e dividendos. O Brasil criou um clube dos super ricos, dos milionários, que são 2 milhões de brasileiros, que não paga nada, porque não recebe salário. Os mais ricos no Brasil não recebem salário. Eles recebem lucros e dividendos das pessoas jurídicas, das empresas. E eles são tributados em 0%. Vou dar um exemplo aqui. 5 famílias, acionistas de 5 bancos no Brasil, vão ganhar esse ano 120 bilhões de reais, serão distribuídos lucros e dividendos, e eles vão pagar 0. E o trabalhador vai pagar 50% sobre um salário mínimo. Então, alguém acha justo? É possível o Brasil crescer tributando desta forma? Também nós fizemos uma proposição, aí não é criar o imposto sobre grande fortuna. A Constituição Federal, Chico, já criou o imposto sobre grande fortuna. Nós estamos apresentando um projeto de lei complementar. Nós vamos regulamentar a cobrança sobre grandes fortunas. E nós estamos propondo uma taxa modesta, 0,5%, para quem tem patrimônio acima de 20 milhões. 0,75% para quem tem patrimônio de 30 milhões. E 1% para quem tem patrimônio acima de 40 milhões. Sabe quanto que arrecada? 100 bilhões de reais. Por isso que eu aproveitei a grande ideia do Suplicy, Eduardo Suplicy, senador, deputado, vereador de São Paulo, que sempre defendeu a renda mínima, aprovou o projeto de renda mínima, e eu estou propondo um PL que cria a renda básica universal. É possível garantir para os 23 milhões de pessoas que votaram para o sistema pobreza uma complementação para que todas as famílias do Brasil tenham uma renda de um salário mínimo. Porque 100 milhões de brasileiros vivem com R$443. Eu estou propondo um salário, então mais R$500. Com o imposto sobre as grandes fortunas, é possível. Olha, imposto sobre as grandes fortunas, 100 bilhões de arrecadação ano. Lucros, dividendos, que esses bilionários que recebem lucros, dividendos, que são 2 milhões de pessoas, receberam 400 bilhões de reais no ano passado, também mais 110 bilhões de arrecadação, 27,5%. Então, depois você tem mais outros tributos que nós podemos apresentar aqui. Por exemplo, mexer no sistema tributário brasileiro e criar uma personalidade que eu estou chamando de falência pessoal, insolvência civil. Em 2005, eu ajudei a elaborar a recuperação de pessoas jurídicas, que era a antiga lei de falência. Então, se a pessoa jurídica pode pedir concordar com a recuperação judicial, porque uma pessoa física, e o Brasil tem 64 milhões de pessoas endividadas, super endividadas, não tem o direito de pedir a sua insolvência civil, a sua falência pessoal. E por que ele não pode apresentar um projeto de recuperação financeira? Ou seja, apresentar como ele vai pagar as suas dívidas. E aí nós estamos propondo, então, além de criar a insolvência civil, o plano de recuperação de pessoas físicas super endividadas, que, na verdade, nós estamos propondo tirar o juros sobre juros. Essas pessoas já pagaram o capital. Hoje, quando você vai numa loja que vende eletrodoméstico, que faz propaganda na televisão 24 horas, essa loja não está vendendo mais o produto. Ela está vendendo dinheiro, factory, em 36 parcelas, em 24 parcelas, em 48 parcelas. Então, ela está vendendo 3 vezes mais caro aquele produto. Então, a maioria das pessoas já pagaram. E são 64 milhões. O Ciro Gomes, para também fazer aqui honestidade intelectual, ele trouxe esse debate para a cena política na campanha de 2018, apesar que seu programa não apresentou como que se daria na prática. Fui estudar o seu programa, não encontrei o conteúdo para implementar um programa dessa natureza, mas encontrei em Portugal, que hoje é a economia que mais cresce na Europa, que tem o menor número de desempregados dos últimos tempos em Portugal, eles reabilitaram as pessoas endividadas. Por quê? Imagina, um Brasil de 150 milhões de pessoas economicamente ativas, consumidores, né? De consumidores economicamente ativos, você tem a metade endividada. Como é que um país vai crescer? Você tira do mercado interno a metade da sua população sem direito a crédito, ou
sendo roubada pelo sistema financeiro, pela agiotagem, diariamente, porque eles ficam no ciclo vicioso de pagar juros sobre juros, e aí ele perde a capacidade de ser consumidor, ele perde a capacidade de cuidar bem da sua família, na saúde, na educação, ele perde 30%, 40% do seu salário, pagando um ciclo vicioso de dívida, juros sobre juros, e nunca paga o capital. Então nós temos que enfrentar. Então essa proposição também nós apresentamos, ou seja, nós apresentamos um conjunto de proposições para fazer o Brasil voltar a crescer. É demagogia, e eu quero que concluir essa primeira etapa, dos políticos e dos economistas, eu sou economista, né, a maioria faz muita demagogia, é muito compromissado com o mercado financeiro, com o capital especulativo e não o capital produtivo. Nós vamos promover, para além da inclusão política, que os movimentos gostam de debater muito, a inclusão econômica. Nós vamos de um modelo econômico que permite a inclusão do nosso povo. E não será com crescimento econômico. Crescimento econômico, primeiro, que não é infinito. Segundo, que ele não gerará tantos empregos. O Brasil tem que reindustrializar o país a médio e a longo prazo, com novas tecnologias, pode gerar muita riqueza. Agora, a riqueza do crescimento econômico tem que ser convertida em políticas públicas, que tem que ser acompanhado, na minha opinião, com a redução da jornada de trabalho. Estou apresentando uma PEC para que os próximos 10 anos o Brasil reduza de 44 horas semanais de trabalho para 36 horas. Tem muito país que trabalha 30 horas. Trabalhar menos para todos trabalharem. E também nós estamos propondo que tenha uma política de renda básica universal, porque nós entendemos que a riqueza gerada pela reindustrialização a médio e longo prazo deve ser convertida no direito dos jovens retardar a sua entrada no mundo do trabalho. É uma absurda a medida provisória 905 do governo Paulo Guedes e Bolsonaro, porque quer incentivar o jovem a entrar no mundo do trabalho, mandando os atuais trabalhadores embora e precarizando a entrada de novos, reduzindo a metade no fundo de garantia, né? Ou seja, na demissão, 2% de contribuição ao fundo de garantia, destruindo o fundo que financia as políticas sociais desse país, o BNDES, o crédito a longo prazo, a Minha Casa Minha Vida, o financiamento de jovens nas universidades particulares, as santas casas que estão endividadas, destruindo esse fundo, né, de patrimônio e poupança do trabalhador para empregar o jovem provisoriamente por 2 anos, substituindo trabalhadores. Então, sem falar que cobra do seguro-desempregado, né, do seguro-desemprego, 7,5%, ou seja, taxa o desempregado, taxa o garçom, a gorjeta do garçom, né, taxa o empresário que recebe a gorjeta do garçom. É uma vergonha. Então é o seguinte... É um caça-níquel. É uma vergonha. Então, com essa política, né, da escola de Chicago, que nem o capitalismo aceita mais, nem Davos aceita mais, vai ter o fórum esse ano, eles vão rediscutir essa política. Então, é uma vergonha que o Brasil está assistindo. Nessa direção, lamentavelmente, o Brasil vai entrar em convulsão social. E não adianta ameaçar as pessoas, né, que vai fazer ato institucional número 5, que não sei o quê, que vai reprimir, que vai usar a Lei de Segurança Nacional. Ou seja, tem que resolver o problema. E nós temos que repensar e olhar para o futuro, e eu acho que passa por essa grande mudança estrutural no sistema tributário. Para quê? Para desconcentrar renda, para fazer o novo reequilíbrio federativo e para ter dinheiro para garantir políticas sociais. E vem aí a história do imposto de renda. Sim. Aí eu gostaria que também o senhor falasse, né, sobre o imposto de renda. Está aqui a pauta. Essa pauta aqui, a bem da verdade, é do seu próprio gabinete, viu? Seu próprio gabinete aqui, é o seguinte, nos alertando aqui. É a questão do imposto de renda. É interessante falar sobre isso, porque tanto o Jair Bolsonaro quanto o Fernando Haddad fizeram um compromisso público. Talvez dos poucos compromissos que esse governo Jair Bolsonaro apresentou foi que não cobraria imposto de renda até 5 salários mínimos. Porque ele escondeu atrás da facada, sumiu, não apresentou nenhuma ideia para o país, por isso esse governo não é legítimo. Né? O governo tem que debater, tem que apresentar as ideias. Hoje o TSE, no caso de presidente da República, registra no Tribunal Superior, registra uma carta compromisso, e ele não apresentou essas ideias ao povo brasileiro, que ia destruir o direito previdenciário, que ia acabar com as leis trabalhistas, né, que ia tributar desempregado, né? Então ele não apresentou, né? Mas uma dessas ideias ele apresentou, que é não tributar o trabalhador até 5 salários mínimos, e eu concordo. Nós não podemos tributar mais com imposto de renda pessoas que ganham 2 salários, e com a maior alíquota, 27,5%. O Brasil, dos países da OCDE, dos 34 países que pertencem à OCDE, o Brasil tem uma das menores taxas, alíquota
a maior alíquota é uma das menores na tabela de imposto de renda. Então nós vamos refazer a tabela de imposto de renda. Para isentar o andar de baixo, quem ganha até 5 salários mínimos, nós precisamos aumentar para o andar de cima. Então eu estou propondo a criação mais 2 alíquotas. A alíquota de 35 e a alíquota de 40. É bom dizer que na média da OCDE, a maior alíquota é 41,5. Então nós ficaríamos abaixo da maior alíquota da OCDE sobre tributação sobre renda. Então nós estamos propondo 35% para quem ganha mais de 30 mil reais. É o salário do deputado. Apesar da mulher do deputado Eduardo falar que está passando um perrengue danado, mas eu acho que ganha muito. Já pensou o povo ganhando R$1.000? Como é que está, então, a vida do nosso povo brasileiro, né? Isso aí, sem ajuda à moradia, o deputado tem ajuda à moradia, né? Igual os juízes, promotores, né? Então, um promotor também lá em Minas está passando um aperto danado, ganhando 100 mil reais, 150 mil reais. Isso é outra coisa que eu estou apresentando. A minha PEC está ficando pronta. Eu quero que o maior salário de serviço público no Brasil seja como na Alemanha. Na Alemanha, o maior salário é o professor titular 4, né, aqui no Brasil, que equivale a titular 4, né, da carreira das universidades federais, que é aproximadamente 18 mil reais. Deveria ser o teto para juiz, promotor, para deputado, para todo mundo. Né? Então, nós estamos propondo que acima de 30, passa para 35% a alíquota do imposto de renda, e acima de 50 mil para 40%. Então, o Brasil hoje tem 30 milhões de pessoas que pagam imposto de renda. Desses 30 milhões de pessoas, 29 milhões e 250 mil pessoas teria algum ganho. Ou isenção, né? Quem ganha até 4.900 e pouco, 5 mil reais, ou, porque eu estou criando a alíquota, tem a alíquota 7,5, né? 15, 22,5, 27,5, 35, 40. Então, muitos, 29 milhões de pessoas, 250, é beneficiado com essa nova tabela de imposto de renda, que a gente fala tabela progressiva, né? Ou seja, não regressiva. Uma tabela que com R$2.000 você paga 27,5% de imposto de renda, é uma tabela extremamente regressiva, né? Porque uma coisa é cobrar 27,5% de quem ganha R$2.000, outra coisa é cobrar 27,5% de quem ganha R$100 mil, ou R$33.900 como deputado, os deputados. Então, nós apresentamos essa tabela também, e se a gente aplicar as correções a partir da criação das alíquotas e do último reajuste da tabela de imposto de renda, nós vamos chegar próximo a isso, R$3.800, aplicando as correções, né? As perdas da inflação nas alíquotas da tabela de imposto de renda. Então nós ampliamos ali até R$5.000. A tese é muito simples, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, e quem não ganha, por isso nós apresentamos a renda básica universal. Tem que receber parte da riqueza do país, né? Porque no mundo da inteligência artificial, no mundo do avanço tecnológico, né, aquilo que os países pobres ou os trabalhadores mais pobres com menor qualificação tinha como oferta ao capitalismo, né, mundial ou brasileiro, passarão a não ter esse atrativo mais, porque muitos serão substituídos pela chamada inteligência artificial, né, pela tecnologia. Então nós precisamos pensar um país civilizado, né? Nós não podemos apostar na barbárie. Do jeito que nós estamos caminhando no Brasil e no mundo, nós estamos caminhando para uma barbárie. Porque é o seguinte, o século XX, no capitalismo, foi marcado por uma distribuição de renda, né? Por uma eliminação um pouco das desigualdades, com as políticas de proteção social. E agora, nesse início do século XXI, nós estamos assistindo um retrocesso, né? O capitalismo tem acumulado muito na mão de poucas pessoas. Porque não é normal 1% da população mundial, né, em 2017, de acordo com uma ONG britânica, Oxfam, falou o seguinte, que 82% da riqueza no mundo, do trabalho, todo mundo que trabalhou, ficou na mão de 7 milhões de pessoas contra 7 bilhões de pessoas. Então é insustentável esse modelo. Ou nós resolvemos pela política, pela democracia, por boas legislações, governança, novos sistema tributário e façamos a justiça que o povo espera do mundo político, ou então o Brasil vai entrar aí e o mundo vai entrar em grandes conflitos. Nós queremos que você, que está aqui conosco, compartilhe, porque nós estamos tendo aqui uma verdadeira aula e a necessidade de adesão da sociedade. Porque com esse perfil de congresso aqui, a coisa não é fácil, não é isso? Sim, nós não temos, de fato, eu tenho aí quase 10 projetos no campo tributário, né? Então vou apresentar outras emendas
a Constituição, a nossa bancada, os partidos de oposição, 6 partidos, apresentou uma emenda aglutinativa, um substitutivo aglutinativo, a PEC 45 e a 110, que é a emenda constitucional 178. E, na verdade, ela propõe um novo sistema tributário, que é um pacote também. Então, nós vamos convencer a sociedade brasileira a participar desse debate, né? Então, nós vamos criar uma hegemonia, na minha opinião, uma nova hegemonia cultural no Brasil, a favor de um novo país, um país civilizado, né? Ou seja, o capitalismo está estagnado no mundo todo. A própria OCDE agora, dos 34 países, fizeram uma reunião e fizeram várias recomendações. O crescimento que tinha em média, que era pequeno, de 3%, reduziram para 2% nos próximos 10 anos. E eles estão dizendo que tem que ser em outro caminho. Caminho da distribuição de renda, caminho de programas ousados de obras públicas, né? Ou seja, tudo que o Brasil está fazendo é o contrário. Porque o Brasil congelou investimentos por 20 anos. Está caçando e perseguindo programas sociais. Hoje, por exemplo, né, dia da Semana da Deficiência, das pessoas com deficiência, o governo vai tirar 440 mil trabalhadores porque está incentivando a empresa a não cumprir o percentual de contratação das pessoas com deficiência e pagar um recurso para a economia, para o São Paulo Guedes. Tudo eles querem arrecadar. Estão liquidando o país, vendendo tudo, vendendo todo o patrimônio. Eles expulsaram 1 milhão de famílias do Bolsa Família, no auge do desemprego no Brasil, no auge que as pessoas voltaram para a extrema pobreza, 23 milhões de pessoas. Então a sociedade precisa acordar. Nós precisamos discutir os temas relevantes para o país, né? Nós precisamos superar essa pauta. Nós precisamos ter uma pauta de futuro, uma pauta estruturada para grandes mudanças. Então, nós vamos fazer um debate. E todos os espaços nós vamos debater esses temas com a sociedade brasileira, para construir essa hegemonia. Para a gente já ir fechando, né, porque o pessoal já está dando sinal ali do nosso tempo, a questão de IPTU. Chico, olha para você ver. Eu falei o seguinte, os países da OCDE e os Estados Unidos tributam 3 vezes mais patrimônio e renda do que o Brasil. Olha, quando o Brasil tem um imposto patrimonial, né, que é sobre o patrimônio, o IPTU, um imposto, né, que tributa o patrimônio urbano, né, porque tem o patrimônio rural, que ninguém paga nenhum imposto nesse país, mas o patrimônio urbano, quando a pessoa é um inquilino, a pessoa aluga uma casa, o contrato imobiliário do proprietário da casa transfere o IPTU para a pessoa. É um patrimônio, é um imposto sobre o patrimônio, isso é uma vergonha. É uma vergonha. Então é evidente que no artigo 54, na lei do inquilinato, nós estamos querendo proibir. Porque a pessoa fala, mas ele assina um contrato, as partes concordaram. Lógico que a pessoa está sem casa. A pessoa está no desespero. Então nós temos que proteger os mais pobres nesse país. E o imposto sobre patrimônio tem que ser de quem é dono do patrimônio. Apesar que agora o Tribunal TF4, né, lá do Gibran, diz que é o seguinte, se você visitar uma casa, você pode ser dono, é quem usa, quem visita, não tem mais propriedade, né? Aí a gente lembra do Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva diz que está com energia, com toda a energia para trabalhar. E aí eu pergunto para o senhor, qual a expectativa do senhor para a retomada do próximo ano legislativo diante desse quadro lamentável que o senhor já deu boa parte dele aqui, né, com relação aos tributos e tudo mais, mas no conjunto da obra, o Congresso Nacional, esse presidente da República, que eu me nego até a dizer o nome dele, tá? Qual a perspectiva que nós temos para o próximo ano legislativo? Olha, não do ponto de vista do ano legislativo, assim, dos trabalhos da Câmara dos Deputados, mas do ponto de vista do clima que está criando na sociedade brasileira e na América Latina, eu vejo positivamente. Eu acho que há uma tendência, não sei se vai ocorrer com curto prazo, médio prazo ou a longo prazo, não sei se serão 10 anos, 20 anos. Para a história, 100 anos é que dá tendência histórica, mas eu tenho convicção que nós vamos promover uma grande mudança. É insustentável o modelo que nós estamos vivendo do estágio atual do capitalismo. O capitalismo terá que passar por uma ampla e profunda reforma, porque senão ele vai entrar em convulsão. Então, o mundo já tem dinheiro negativo, o problema não é mais. Tem dinheiro para todo lado e é negativo. O problema é que não tem consumo.
né, concentrou muito. E terá que ter uma política para desconcentrar, para distribuir riquezas. Porque não é aceitável uma pessoa ter um patrimônio de $1 bilhão, por exemplo, 1 bilhão de euros. Né? Esses dias o próprio Thomas Piketty escreveu um bom artigo num dos jornais nacionais do país, dizendo o seguinte: se a gente pegasse o PIB no mundial, todo mundo que tem mais de 25 anos de idade, você pode dar a todos um patrimônio de 120 mil euros, 500 mil reais. Então, só que tem que alguns que tem 1 bilhão vai perder aí, né? Alguns bilhões. Mas imagina, quando ele debate propriedade privada, ele fala propriedade privada que ela seja razoável, que ela não compromete o desenvolvimento do país. Né? Ele fala assim, um cara que tem 1 bilhão, se ele perder 90%, ele fica com 100 milhões, está muito rico ainda. Então nós vamos ter que encontrar aí saídas. Né? Então eu sou otimista, eu acho que esse debate começa a surgir nas camadas populares, nas periferias do país, né? E eu acho que vai criar uma hegemonia. Por que que 99% da população brasileira e da população mundial vai, através da democracia, sustentar um modelo e eleger alguém que sustenta um modelo econômico que inclui apenas 1% da sua população, e não os 99%. Então eu acredito que esse 99% vai promover grandes mudanças. Uma das coisas que, desde o meu começo, desde primeiras entrevistas que eu fiz com o senhor, né, o nosso deputado aqui, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, um dos centros da sua preocupação é a juventude. Então, para terminar o nosso programa, eu gostaria que o senhor dialogasse um pouquinho com essa juventude brasileira. É a nossa grande esperança. Tenho também dialogado muito com a juventude brasileira. Então a juventude, não somente a brasileira, mas na América Latina, eu percebo que não sustenta esse modelo. Esse modelo é insustentável do ponto de vista social, ecológico, né, ambiental, ou seja, a juventude brasileira vai abrir trincheiras. Como todas as grandes mudanças, quem de fato são vanguarda nessas mudanças são os jovens, são a juventude. Então eu estou muito otimista. Eu acho que, mesmo no momento ainda que a gente acha que teve aí uma onda mais conservadora, mas isso é parte da onda, né? Não é o todo. Acho que é a ampla maioria que é um caminhos novos. Então cabe ao nosso partido, ao PT, ao Congresso, apresentar uma pauta de futuro. Né? Polarizar o país é polarizar a partir de uma pauta de futuro. Né? E é uma pauta realmente com mudanças estruturantes. Por exemplo, não cobrar mais impostos indiretos e sobre consumo é uma pauta que marcará para o resto das nossas vidas uma mudança e uma distribuição de renda. Tem muita convicção e tem estudos econômicos que garantem isso. Ou seja, você cobrar e deslocar esse tributo injusto para quem tem muito patrimônio e para quem tem renda, você promove já mudanças significantes. Então, eu acredito que nós estamos vivendo aí, que nós vamos acumular força e nós vamos ter boas notícias para frente. Então é isso. Chegamos ao final e queremos pedir que você que esteve aqui conosco, né, compartilhe, multiplique, porque aqui quem fala é o entrevistado, não é o âncora, é quem sabe das coisas quem fala. Então as suas considerações finais e para nós concluirmos. Um abraço, quero aproveitar, né? Não sei se eu vou ter a oportunidade, nós vamos virar o ano. E quando a gente vira o ano, a gente renova nossas energias. E eu tenho convicção que nós vamos acumular esse debate, eu acho que nós vamos ocupar as ruas, praças, escolas e debater um novo programa de país, né? Urgente, né? E em especial, já que nós falamos da juventude, a juventude. Nós vamos ter um programa que permita a juventude ter acesso à cultura, à educação, à arte, à dança, à música, né? E à boa formação, né? Formação de verdade. Então essa grande revolução passa aí por esta inclusão no processo educacional, né? A nossa educação ela é prejudicada pela desigualdade. Por isso que parte da mudança no processo educacional é mudar as desigualdades. Então, acho que esta combinação de modelos, né, que tem como a economia um centro para a gente promover as demais mudanças, é super importante. E eu conto com a juventude para ocupar as ruas, as praças e promover uma grande mudança. É isso aí. Então, juventude, juntos à vitória. Sempre.